Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu passei essa questão de direito administrativo há alguns dias atrás e agora eu vou fazer a resolução dela. Sou advogado e professor do CIT Curso Preparatório para Concursos Públicos. Vou deixar minha descrição no vídeo do YouTube abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a fazer mais conteúdos nesses vídeos. Clique no sininho acima para ser avisado quando novos vídeos surgirem. E no joinha, caso tenha gostado do conteúdo. Pode me adicionar também no Facebook, descrito abaixo do vídeo. Quem quiser pode participar de uma lista de transmissão do WhatsApp com questões de português, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, Código de Processo Civil, trabalhista e previdenciário. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão. Nessa questão eu vou tratar do assunto sobre serviços públicos, a forma de transferência dos serviços públicos a particulares e a forma de delegação, como a permissão, a concessão e a autorização. Eu vou ler o enunciado. Quanto ao serviço público, é correto afirmar: alternativa A, não comporta delegação à pessoa natural. Alternativa B, qualquer serviço público, desde que se realize a devida licitação, pode ser sua prestação delegada a um particular, desde que pessoa jurídica. Alternativa C, não pode ser realizado mediante autorização. Alternativa D, sua prestação, se por contrato de concessão ou permissão, deve ser precedida de licitação. E alternativa E, a exclusividade é requisito essencial à prestação do serviço público. Antes de ir para a resolução dessa questão, eu quero fazer uma observação. O direito administrativo, diferente dos outros direitos, como direito penal, direito tributário, direito constitucional, ele depende muito de doutrinadores para poder definir muitos termos da área da ciência do direito administrativo. Então você vai contar com muitos doutrinadores, como Maria Silva de Pietro, como Eli Lopes Meireles. Então, muitas vezes, para você definir o que seria serviço público, o que é delegação, permissão, o legislador ele não soube definir de maneira técnica correta isso. E até porque quem faz as leis, vocês sabem, né? São os congressistas, a Câmara dos vereadores, e muitas vezes eles não têm formação técnica para isso. Muitas vezes não têm nem formação em língua portuguesa. Logo, você vai depender, quando você for estudar direito administrativo, de muita doutrina para definir. Agora, já os outros direitos, as outras leis, se você ler a lei seca ou o código, você vai conseguir resolver boa parte das questões. Já no direito administrativo é um pouquinho diferente. Então vamos lá, vamos ver alternativa por alternativa, justificá-la porque as alternativas são corretas e porque são incorretas. Na alternativa A, ele fala o seguinte, fala que quanto ao serviço público é correto afirmar, na A, não comporta delegação à pessoa natural. Antes de justificar a alternativa A, eu quero fazer uma outra observação. O Estado ele presta vários serviços públicos. E alguns serviços públicos eles não podem ser delegado. O que seria delegar? Seria passar para um particular. Então, algumas atividades típicas de Estado ela não poderá ser delegada. Vamos dar um exemplo para você perceber. Uma atividade típica de Estado, as Forças Armadas. Você imagina se pudesse delegar para um particular prestar o serviço de Forças Armadas. Dava para o particular lá, o particular montava o seu exército, fazia toda a disciplina lá. Você poderia ver o risco que a nação sofreria se caso pudesse passar particulares. O serviço de polícia não pode ser passado porque ele é típico de Estado, ele não pode ser delegado. O serviço de fiscal não pode ser delegado.
Agora, se não for uma atividade típica de Estado, todas as outras pode delegar, ou seja, passar para um particular. Vamos dar um exemplo, o Detran, por exemplo. O Detran, durante muito tempo, ele ficou na mão da Polícia Civil e perceberam-se que a polícia não estava prestando o serviço de maneira eficiente. E aí passou para um particular, o Detran. As rodovias, muita rodovia, elas são concessionárias, é prestada por particulares, o fornecimento de energia elétrica, o de água, por exemplo, em São Paulo, na Grande São Paulo é a Sabesp que presta, o serviço de ônibus e entre etc. Então, isso seria atividades que não seriam típicas de Estado, qualquer pessoa poderia prestar, então pode ser delegada. E aí, reiterando, a delegação. O que seria a delegação? É a transferência do serviço público a particular. E segundo a doutrina, a delegação ela pode ser, sim, transferida para pessoa jurídica ou pessoa natural. Toda vez que você vê esse termo pessoa natural, você vai entender como sinônimo pessoa física. Existe a pessoa jurídica e a pessoa física, que também é conhecida como pessoa natural. Então, se pode passar a delegação, logo a alternativa A não é a correta, porque pode se passar tanto para a pessoa física ou tanto para a pessoa jurídica. Essa questão aí, ele fala de pessoa natural, não vai ser muito comum, de maneira técnica, você ouvir essa palavra pessoa natural, você vai ouvir muito mais pessoa física e pessoa jurídica. Mas você vê como sinônimo pessoa natural como pessoa física. Então, logo a alternativa A não é a correta. Então, eu vou eliminá-la aqui. Aí, você já pegando o gancho da justificativa da alternativa A, você já mata a B também. Por quê? O que a B fala? Que qualquer serviço público, desde que realize a devida licitação, pode ser sua prestação delegada a um particular, desde que pessoa jurídica. Então nós vimos que não é verdade, já que os serviços essenciais de Estado, como de polícia ou de fiscal, não pode ser delegado. E é uma outra coisa, ele fala que desde que a pessoa jurídica, se não for serviço essencial de Estado, ele pode sim ser delegado e tanto a pessoa jurídica e tanto a pessoa física. Então você já matou a B aqui como incorreta. Então você vai eliminar a B aqui também. Agora a alternativa C, ele fala que não pode ser realizada mediante autorização. Isso aqui não é por enquanto, isso aqui não é uma oportunidade para eu explicar quais são os tipos de delegações, porque são três tipos. Tem a permissão, que você conhece, tem as permissionárias, tem a concessão, que são as concessionárias, e tem as autorizações. Então são três. E aí ele fala que não pode ser realizado mediante autorização. Isso não é verdade. Sim, pode ser realizado mediante a autorização, sim. Eu tenho um doutrinador aqui, que é o Alexandrino, ele vai dar melhor a definição sobre serviço público. E ele vai dar a justificativa que nós queremos aqui para a alternativa C também. Então, vou pegar uma caneta aqui. Vou ler aqui e marcar algumas palavras-chave aqui que é bom vocês terem em mente para poder resolver vários outros tipos de questões, não só essa de direito administrativo. Segundo Alexandrino, serviços delegáveis são aqueles que podem ser prestados pelo Estado, diretamente por ele, ou por meio de entidades integrantes da administração indireta, ou, alternativamente, ter sua prestação delegada a particulares, então pode ser delegada a particulares, conforme está aqui, mediante a contrato de concessão e permissão de serviço público, ou ainda ser cabível mediante a ato administrativo de autorização de serviço público, ou seja, pode ser prestado por autorização sim, conforme está aqui. Então você já elimina A, B
e a C, que fala que não pode ser realizado mediante autorização. E nós vimos, segundo o doutrinador Alexandrino, que pode sim ser mediante autorização. Já a alternativa D, ela fala o seguinte: sua prestação, se por contrato de concessão ou permissão, deve ser precedido de licitação. Como eu expliquei, a delegação é que você passar o serviço, a administração passa o serviço público ao particular, só que há três tipos de delegações. A delegação por concessão, a delegação por permissão e a delegação por autorização. E aí não é um momento oportuno de eu definir o que seria concessão, o que seria permissão, o que seria autorização. Provavelmente eu abordarei isso em aulas futuras. Mas desses três tipos de delegação, só uma não precisa da licitação. Seria a autorização. Todas as outras duas, a concessão e a permissão, precisa sim de licitação. Então, logo a gente achou a nossa alternativa correta. Seria a alternativa D. Agora, a letra E, pelo que eu expliquei acima, já fica fácil responder. Por que está errada? A letra E fala que a exclusividade é requisito essencial à prestação do serviço público. Se eu posso delegar particular, logo não é exclusivo do Estado. É óbvio que eu expliquei no começo que existem alguns serviços públicos exclusivos de Estado, como aqueles essenciais de Estado, como área militar, polícia, delegado de polícia, mas algumas outras, especialmente até atividades econômicas, como prestação de fornecimento de energia elétrica, não é exclusividade, pode ser transmitido a particulares, sem nenhuma exclusividade. Então, como pode delegar, não é requisito para a prestação de serviço. Como eu expliquei, o exemplo seria, por exemplo, o dentista particular, que presta o serviço de saúde. Como ele pode prestar e cobrar pelo serviço e não é a administração pública. Então, demonstra que não só é o Estado exclusivo de prestar o serviço, por exemplo, de saúde bucal e outros tipos de serviço, é só os essenciais de Estado. Então, logo, você consegue concluir pelas explicações até acima que a alternativa E ela está incorreta. Então, pessoal, passei aí a explicação dessa questão. Eu só quero reiterar aí para vocês se inscreverem no meu canal. É só clicar lá, entra no YouTube, vai entrar no vídeo lá, vai estar inscrever-se embaixo. Clica lá que me ajuda a fazer novos vídeos. Quanto mais inscritos, vai até me motivar a fazer novos vídeos. E clique no sininho, porque você já vai ser avisado logo de antemão que chegar vídeos novos. E esse ano de 2021, eu acredito que vai ser o ano dos concursos públicos, porque muito concurso ficou suspenso no ano passado e muitos servidores se aposentaram, saíram. Então, quem quiser nova oportunidade de querer ganhar melhor, ir para um ambiente de trabalho melhor, eu aconselho a estudar muito esse ano, porque esse ano vai ser o ano das oportunidades. Então é isso aí, obrigado.